Nós vamos conversar um pouquinho sobre as declarações do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a respeito da onda de ataques e invasões que nós temos acompanhado no campo brasileiro. É algo que chama muito atenção, são 18 invasões de terra somente nesse mês de março. São mais de 40 invasões de terra desde o início do ano. O número ele é superlativo, porque se comparado, por exemplo, ao governo anterior, no primeiro ano da gestão Jair Bolsonaro, nós não tivemos esse número de invasões de terra pelo Brasil. E é claro que a proximidade do governo com esse movimento faz com que os integrantes do movimento acabem, de alguma forma, se sentindo estimulados, também se sentindo bem tranquilos para essas invasões criminosas de terra. O agricultor brasileiro, o pecuarista, o fazendeiro, o pequeno e grande agricultor precisa de proteção no campo, porque lá não tem polícia como na cidade. A proteção no campo justamente vem às vezes pelos próprios meios ali daqueles que vivem na propriedade. E é claro que não é razoável que nós possamos assistir a ações criminosas de invasão de terra e não tomarmos nenhuma providência. O governo não está tomando grandes providências. Nós temos visto algumas declarações, mas a mais importante delas vem agora do ministro da Agricultura, que estava num discurso muito tímido a respeito desse assunto para a gravidade que ele tem. Carlos Fávaro resolveu atacar as invasões de terra e disse o seguinte para os invasores de todo o país: o direito a um sonho de um pedaço de terra para cumprir a vocação de homens e mulheres de produzir alimentos é legítimo. Agora, com invasão nós não vamos avançar. Com invasão não vai ter diálogo. Com invasão não vai ter reforma agrária. Nós somos um governo do diálogo, um governo que sensibilizado às causas sociais, mas não vamos transgredir a lei. Olá. Tá aí o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, então, falando sobre essa questão das invasões, mas é preciso mais do que declarações. Acredito que já é um passo, né? O ministro acordou para esse problema, já está falando sobre isso, mas o próximo passo, claro, é cobrar uma ação rigorosa de retirada imediata desses invasores de terras produtivas no Brasil. O movimento do Sem Terra precisa entender o seguinte: o discurso dele está muito atrasado. Essa história de reforma agrária, essas bandeiras que são defendidas, e outra, se posam como vítimas, dão coletiva de imprensa, anunciam que vão cometer o crime de invasão a uma propriedade e ninguém faz absolutamente nada. As entidades que protegem o setor precisaram agir sozinhas, indo para o Supremo Tribunal Federal, cobrando do Poder Legislativo algum tipo de providência, mudança para fazer com que houvesse algum tipo de ação em relação a esses invasores que devem responder no rigor da lei por todos esses atos praticados. O ministro da Agricultura, que se envolveu aí numa polêmica em relação à feira da AgriShow, né? Disse que foi desconvidado, a AgriShow disse que não teve desconvite. O problema é o seguinte: o Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, estarão na abertura do evento. E ele não vai na abertura do evento porque sabe, né, que houve não só esse problema das invasões de terra, mas o próprio presidente Lula chegou a chamar o agronegócio de fascista na época da campanha. Então há, claro, uma relação aí que precisa ser construída, porque afinal de contas é um dos pilares da nossa economia. O PIB brasileiro depende do agronegócio e o Brasil tem, claro, pela sua magnitude, pela sua expertise, pela sua história, um campo muito desprotegido e que precisa mais da atenção das nossas autoridades e principalmente do governo federal.